Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da obra maravilhosa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Então, mais uma vez, nós estamos nos reunindo para conversarmos sobre esta obra e hoje com um capítulo muito especial, porque nós vamos falar hoje sobre o Espiritismo no Brasil. Depois de todas as etapas gradativas pelas quais nós passamos, até chegarmos neste momento, da implantação realmente da doutrina espírita em nosso país, nós vamos conhecer como que as coisas ocorreram no plano espiritual. Vamos fazer, junto com Humberto de Campos, uma análise de todo o trabalho que o Anjo Ismael realizou para concretizar esta obra maravilhosa. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar aqui um convite muito carinhoso para todos vocês. Na próxima quarta-feira, nossa live será ao vivo, porque nós vamos entrar no último capítulo deste livro. Nós vamos falar sobre a pátria do Evangelho. E neste dia, nós teremos uma convidada muito especial conosco. E eu gostaria que vocês estivessem, todos nós aqui juntos, unidos, para prestigiarmos o encerramento desta obra maravilhosa que nós temos estudado no decorrer de todos esses meses e que tanto tem contribuído para que nós possamos compreender o papel que a nossa pátria exerce diante da espiritualidade e diante do mundo inteiro. Então sejam bem-vindos ao meu coração e vamos neste momento fazer a nossa prece para agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Então, unamos os nossos pensamentos em agradecimento a vós, Senhor, por todas as possibilidades que tens concedido em nossa existência. Derrama sobre nós a vossa luz, nos inspire na compreensão deste capítulo. Que a tua bondade, Senhor, se exerça sobre todas as pessoas aqui conectadas ao canal Conhecendo o Espiritismo, e que a nossa rogativa também consiga alcançar as famílias representadas por elas. Envolva-nos, Senhor, abençoe-nos e ajude-nos a compreender e apreender esta lição maravilhosa que nos foi revelada pelo espírito de Humberto de Campos. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigada. Que assim seja. Então, meus amados, vamos lá? Vamos estudar? Eu gostaria que vocês nos acompanhassem nessa lição, para que vocês possam se emocionar comigo da mesma forma que eu me emocionei, enquanto nós íamos organizando as ideias, organizando as informações para poder transmiti-las a todos. Então, nós vamos começar falando da forma como Humberto de Campos nos coloca sobre a doutrina consoladora. Quando ele nos diz que, consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Em seu seio, nas grandes sociedades e nos lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e de fraternidade. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver no país abençoado dos seus ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Quanta confiança que foi depositada no povo brasileiro. E isso é uma realidade. Nós todos testemunhamos essa fé imorredoura que todos carregam consigo, principalmente agregados à cultura do povo brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, nós vemos a espiritualidade exercendo o seu papel através das pessoas.
né? Então, são tantos. Em cada situação, nós percebemos a ação da espiritualidade. Quando eu li essa, essa parte da mensagem, né, quando ele fala que o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira, eu me reportei a meu tempo de criança, né? Quando nós percebíamos, diante da fé daquelas mães que levavam muitas vezes os seus filhos às benzedeiras, né? E eu fui uma das pessoas que recebi a bênção de uma benzedeira. E aquela benzedeira nada mais era do que uma pessoa influenciada, inspirada pelos espíritos para saber utilizar aquelas ervas, para fazer aquela oração que tanto consolo traziam as mães e traziam as crianças. Então, isso é uma realidade, né? É uma realidade que nós vivemos em nossa cultura. Tá? E ele continua nos dizendo o seguinte: ele nos fala dos médiuns curadores, né? Olha só, quando ele nos diz aqui que abnegados médiuns curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael, nas terras do Brasil, espalharam como instrumentos da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações, curando os enfermos. Os novos discípulos do Senhor restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajosos, tocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. E isso também nós podemos testemunhar, né? Então, a partir de 1800 e pouco, quando a Federação Espírita se instalou na casa de Ismael, que começaram os contatos com o plano espiritual, também se iniciaram as curas, né? Através do maravilhoso Bezerra de Menezes, que tanto testemunho deu da espiritualidade presente em nossa terra, através da caridade, através do amor que ele exercia com todos os que o buscavam naquela casa bendita. Então, é uma realidade, né? Os médiuns curadores, eles fazem também parte desta maravilhosa obra de Ismael, da organização da obra em nosso país, né? E o espiritismo no Brasil, como que aconteceu? Como que surgiu, né? Humberto de Campos narra que, enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, né? Porque nós sabemos que assim como que Kardec nos mostrou todos os aspectos da doutrina espírita, e dentre esses aspectos nós temos o aspecto científico. Tá? Então, haviam essas observações e essas pesquisas, né, desde que a doutrina surgiu, desde que começou a se instalar a ideia do espiritismo, começaram as pesquisas através de cientistas mesmo. Né? Nós temos cientistas que buscavam compreender aqueles fenômenos. Tá? E isso ocorria, observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia. Não obstante os primeiros morais da codificação kardeciana, o espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Aí, todas as suas instituições se alicerçavam no amor e na caridade. As próprias agremiações científicas, que de vez em quando aparecem para cultivá-lo na sua rotulagem de metapsíquica, são absorvidas no programa cristão, sob orientação invisível e indireta dos emissários do Senhor. Então, o que significa dizer isso? Enquanto na Europa havia toda uma curiosidade em torno da doutrina espírita, em torno do espiritismo que se instalava, quando o espiritismo veio, começou a penetrar no Brasil, ele já chegou aqui de forma diferente, né? Como Humberto de Campos nos diz, ele já chegou com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Então, na verdade, não foram as pesquisas, não foram as mesas girantes, não foram
a tipologia, aquele negócio do toque, que chamou, que se instalou no Brasil, não foi aquele início. Quando o Espiritismo chegou no Brasil, ele já veio amadurecido, como o cristianismo redivivo. Tá? Então, é isso que Humberto de Campos quer nos mostrar. E ele ainda diz que todas as possibilidades e energias são por Ismael aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores. E é por isso que todos os grupos sinceros do espiritismo no país têm as suas águas fluidificadas, a terapêutica do magnetismo espiritual, os elementos da homeopatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados, dentro do mais alto espírito evangélico, dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola do céu. Tá? Então, esse foi o benefício que nós recebemos ao estabelecermos aqui a doutrina do cristianismo redivivo. Né? Então, o que o Ismael fez? Ele manipulou as energias, né, que estavam ali, naquele momento, envolvidas naquele projeto do bem, com o objetivo, né, de estabelecer e sedimentar realmente a condição de pátria do Evangelho. A partir do momento que os grupos sinceros do espiritismo do país começaram a atuar de acordo com o que foi orientado por Allan Kardec. Então, tiveram a participação dos benfeitores espirituais, né? Recebendo essa benesse de ter suas águas fluidificadas, do trabalho do passe, né? Dos elementos da homeopatia, como nós vimos, o Brasil foi um dos países pioneiros na instalação da homeopatia, né? A cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados, que é a caridade. Tá? Então, e ele diz que não é raro vermos caboclos que engrolam a gramática nas suas confortadoras doutrinações, mas que conhecem o segredo místico de consolar as almas, aliviando os aflitos e os infelizes, ou então médiuns da mais obscura condição social e nas mais humildes profissões a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Tá? Então, isso é um outro fato maravilhoso que não é difícil constatarmos. O Brasil, graças ao sincretismo religioso, toda aquela espiritualidade dos irmãos africanos vieram para o nosso país. E, junto com eles, esses espíritos iluminados, né? Pais de santo, os caboclos, né? Esses irmãos queridos que traziam a sua sabedoria através das doutrinações, porque eles conheciam e conhecem o segredo místico de consolar as almas. E quando ele diz assim que médiuns da mais obscura condição social e nas mais humildes profissões a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor, nós vimos aí o nosso Chico Xavier, né? E outros antes de Chico, que também participaram de todo esse processo de instalação do espiritismo no Brasil. Ok? Então, aí o Humberto de Campos vem nos falar justamente daquilo que ele já falava no slide anterior, né, que coloca a questão de dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola do céu. Tá? Então, a instalação das possibilidades de aproveitamento das energias espirituais trazia essa ideia, trazia essa consciência. Então, dai de graça o que de graça recebestes. Então, a Europa, ela recebeu a nova revelação sem conseguir aclimá-la no seu coração, atormentado pelas necessidades mais duras. Na Europa, na época que o Espiritismo surgiu, no período do Iluminismo e da Revolução Industrial, ela estava pipocando de informações, eram muitas informações.
Então, não havia espaço para se desenvolver a sensibilidade como foi desenvolvida no Brasil quando a doutrina espírita aqui chegou, né? Então, as próprias sessões mediúnicas são ali geralmente remuneradas, como se esses fenômenos se processassem tão somente pelas disposições estipuladas num contrato de representações, enquanto que no Brasil todos os espiritistas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras no hostiário da sua fé. E até hoje, meus amigos, nós observamos isso, porque a mediunidade, ela não é um talento descoberto que pertença de propriedade do espiritismo. Existem médiums de todas as formas, em todos os lugares, né? E que são representados por todas as classes. E também sabemos que no mundo hoje existem muitos médiums que vivem da sua mediunidade, que cobram, né? E médiums extremamente talentosos, tá? E na época, tá? Em que a nova revelação foi instaurada, ocorreu essa situação, justamente porque as pessoas precisavam sobreviver. E se precisavam sobreviver, e se na época o espiritismo era um modismo, por que não? Por que não receber algo em troca, já que todo mundo buscava ou por curiosidade ou por observação? Já no Brasil, quando ocorreu a instalação do espiritismo, houve uma manifestação natural de não se cobrar por aquilo que se recebia, né? Nas suas sagradas revelações com o plano invisível, conforme nos fala Humberto de Campos. Então, isso era dado de graça, porque era esse sentimento que os médiuns tinham com relação a, a cultuar realmente a doutrina espírita, ok? Então, a obra de Ismael, né? A obra de Ismael, ela prossegue em sua marcha através de todos os centros de estudo e de cultura do país. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso, nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras, que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos dentro do amor e da humildade. Vocês devem estar lembrados no nosso estudo anterior, quando falamos da Federação Espírita Brasileira, onde nós vimos todas as agruras, né, pelas quais passaram esse órgão representante do Espiritismo no Brasil, a fim de se instalar. Dentre eles, né, essa questão realmente da influência das entidades perturbadoras, porque que fomentavam discórdias entre aqueles grupos, né? E, e aumentavam a vaidade e a ambição também, né? Levando a federação a passar por sérias necessidades. Então mudaram muitas vezes de lugar, né? Tinham necessidades financeiras, até que Bezerra de Menezes foi convocado para assumir a federação, né? E conduzir todo o trabalho dentro do amor e da humildade, né? Garantindo assim o prosseguimento da obra de Ismael através da Federação Espírita, tá? E de todos os centros espíritas que tinham em nosso país. Então, há essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do espiritismo no Brasil. Particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. Mas, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre.
Construídas essas obras que se levantam com pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assinala imediatamente com o selo divino da caridade, que de fato é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do espiritismo no país, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única de espiritualidade acima de todas as controvérsias. Então, nós sabemos, né, que o espiritismo no Brasil ele tem muita representatividade. E a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então, apesar de, como nos diz o querido Humberto de Campos, né, apesar dessas forças do plano espiritual tentarem dissolver os melhores esforços de Ismael e das suas falanges do infinito, em função do particularismo, do individualismo, da ambição e da vaidade de muitos, né, que atuam na frente das atividades espíritas, Ismael sempre venceu, porque o principal trabalho, né, na construção dessas obras tinha por objetivo, e tem ainda por objetivo, a caridade. Tá? A caridade que nós devemos aos nossos irmãos mais necessitados e a caridade que nós devemos uns aos outros, né, em todos os ambientes do espiritismo do país. Então, em função disso, tá, sem sombra de dúvidas, tá, todas as forças da doutrina espírita, elas têm vencido pela experiência e pela educação, tá? Acima de todas as controvérsias, conforme nos coloca Humberto de Campos. E o objetivo é tornar a doutrina uma obra de unificação. E para essa grande obra de unificação, que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações, e os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras, para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo, porque, com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, se conservam onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Tá? Aqui nós não devemos e não podemos, né, fazer comparações com relação ao que é o espiritismo e ao que é a doutrina, as outras doutrinas religiosas. Mas a verdade é que o que solicita Ismael do coração de todos aqueles que atuam na doutrina espírita, né, é que nós possamos, nós espíritos encarnados, atenuar o vigor das nossas dissensões esterilizadoras, tá? A fim de podermos nos unir na tarefa que é impessoal e é comum. Então, enquanto nós deixarmos que os nossos interesses pessoais, o nosso individualismo, a nossa vaidade e o nosso desejo de poder permaneça em nossos corações, tá? Nós não vamos atingir o objetivo maior, que é fazer crescer essa obra. Tá? E como ele coloca, né, nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. Então, o nosso objetivo realmente é nos unirmos para fortalecer a obra de unificação. Tá? Então, foi por isso que Jesus colocou no Evangelho Espírito de Verdade, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E todas as mensagens que Bezerra de Menezes nos encaminha do plano espiritual, porque até hoje ele nos assiste com muito carinho, é nos rogando a unificação dos nossos corações, a unificação da obra cristã, da doutrina espírita. Ok?
E ele continua nos dizendo que os espiritistas bem sabem que se eles constituem sérios empecilhos à marcha da luz, todos os obstáculos serão um dia removidos para sempre do caminho ascensional do progresso. Então, essa frase, ela encerra uma orientação muito simples. Nós, queiramos ou não, tá? O progresso é inexorável, inexorável. Vai acontecer. Mesmo eu sendo vaidosa, mesmo eu sendo individualista, mesmo eu sendo muito preocupada com aquilo que me interessa, mesmo eu tendo desejos de poder, tá? Todos os obstáculos serão um dia removidos para sempre do caminho ascensional do progresso. E esse processo de remoção dos obstáculos ao progresso, a regeneração do planeta, já começaram a acontecer, já começou a ocorrer. Tá? Além disso, temos de considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de salvação por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada, e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Tá? Todos nós temos conhecimento que a Igreja, né, era a obra divina da instauração do Evangelho no mundo. A Igreja é de Jesus. E foi a partir de toda aquela obra magnífica de divulgação do Evangelho que foi instalada, né, que foi instaurada a Igreja, no caso, a Igreja Católica ou a Igreja Cristã na época, que passou por tantas dificuldades em toda a sua história, desde o momento em que Pedro, né, foi o que iniciou toda essa obra. Tá? Mas os homens se desviaram do objetivo, se desviaram. Por que se desviaram, né, da obra de salvação que era o objetivo da Igreja Cristã? Justamente porque tentaram misturar a materialidade com a espiritualidade. E aí não funcionou, né? Como ele coloca, né? Por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada. Então, a igreja, ela na época, e foi o que acabou realmente atrapalhando muito, né? Essa condição da Igreja Católica, se envolveu muito com a política. Os papas, os padres, né, eles tinham a intenção constante de exercer o poder na vida das pessoas, né, de ter em suas mãos o poder de vida e de morte de todos aqueles que buscavam o consolo da igreja. E ele diz assim que sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Não está muito distante. Já começou essa fase de renovação da Igreja Católica. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Umbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Então, já estão renascendo, né? Já estão, inclusive, renascendo e assumindo espíritos iluminados para colocar a igreja justamente no trilho da libertação cristã. A gente vê, por exemplo, a atuação desse Papa, né? O Papa Francisco, né? Cujas ideias são de humildade, são de caridade. Tá? Então, essa obra de unificação envolve não só os espíritas, mas todos os que têm contato e ligação amorosa com Jesus. Em tudo se busca a renovação interior, tá? Aí o Humberto de Campos nos diz assim: depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem,
repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza, que não dá saltos. É, sim, a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. Olha que mensagem maravilhosa, que mensagem cheia de esperança que Humberto de Campos vem nos revelar, né, sobre as extensões do plano superior, tá? A principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior. Todos nós, independente da condição, independente da fé que professamos, todos nós, o caminho que buscamos é a renovação interior. E para nos renovarmos interiormente, nós precisamos nos educar, né, no Evangelho. E educando-se o homem no Evangelho, o lar é que vai refletir os seus sublimados preceitos. Serão criados mais homens de bem, pessoas com mais consciência, né, do papel que devem exercer na sociedade. E o mais belo ainda é que Humberto de Campos nos diz: dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza que não dá saltos. É a regeneração e o levantamento moral dos homens. Esse é o objetivo da obra de Ismael. A regeneração e o levantamento moral dos homens, tá? A fim de que todas as instituições possam ser renovadas para o progresso comum. Ou seja, é a felicidade que ainda relativa nesse mundo de todos os irmãos, da humanidade inteira. E se nós fizermos a nossa parte enquanto espíritas, né, nós poderemos sim dar exemplos à sociedade de como devem agir para se libertar dos males e do sofrimento. Porque nós nos entregamos muito às dores da terra, esquecendo da nossa origem espiritual. Porque aqui tudo passa. E essa é a revelação mais maravilhosa que a doutrina espírita nos traz, a continuidade da vida. Tá? Então, continuando, ele, mais uma vez, ele continua falando dessa maravilhosa obra, desculpa aqui, dessa maravilhosa obra espiritual, né? Agora ele já nos fala da obra da revolução espiritual. Então, como ele nos disse anteriormente, que a natureza não dá saltos, a tarefa é vagarosa. A tarefa ela já vem acontecendo, como nós podemos acompanhar, desde que a colônia de Portugal se instalou no nosso país, ela vem acontecendo gradativamente, pouco a pouco, tá? Mas, de outra forma, seria a destruição e o esforço insensato. As coisas não podem acontecer da noite para o dia. Tudo acontece no tempo certo, conforme nos coloca Eclesiastes. Tudo tem o tempo de Deus. E a obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Os que desejarem impor no seu compreensível entusiasmo de crentes os preceitos do Mestre às instituições estritamente humanas, talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera há 2 milênios a compreensão do mundo. E esse parágrafo, ele encerra uma importante mensagem para os nossos corações. Mais uma vez, tudo vai acontecer no tempo certo. Então, não vamos nos iludir com esses falsos profetas que têm comparecido diante das agitações que o mundo está vivendo neste momento,
Tá? Não vamos nos convencer que, com esse entusiasmo, né, que eles trazem essas mensagens, que as coisas vão mudar da noite para o dia. Há 2 milênios se espera a compreensão do mundo com relação à mensagem de Jesus. Jesus já veio nos dizer tudo o que nós precisamos e podemos compreender acerca da transformação que nós precisamos processar. Então, é nesse sentido, né, que ele chama atenção para que nós deixemos as coisas acontecerem no tempo que precisam acontecer. Mas, para isso, meus amados, nós precisamos ter a disciplina, nós precisamos ter a assiduidade, a continuidade do projeto de mudança, de renovação interior. Ok? Então, todos os que lutaram por ela, de armas na mão, e quantos pretenderam utilizar-se dos processos de força para a imposição dos seus ensinamentos, no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a sua ilusão, redundando seus esforços no mais franco desvirtuamento das lições do Salvador, porque essas lições têm de começar no coração, para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. Olha só, tem uma música do Nando Cordel que ele diz assim: a paz do mundo começa em mim. Então, é preciso que nós tenhamos essa compreensão de que mudanças só irão ocorrer quando nós nos transformarmos interiormente. Nada pode ser imposto. Não adianta usarmos de força, né, para impormos as lições de Jesus, porque isso só vai desvirtuar totalmente, tá, esses ensinamentos que ele nos legou. Essas lições têm de começar no coração, começar com cada um de nós, para conseguirmos melhorar e regenerar o planeta. Não é magnífico essa verdade? Que nos traz essa reflexão tão sincera em nossos corações. Tão bom nós podermos ter acesso a uma informação como essa, porque isso nos ajuda a meditarmos, né? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Como é que nós estamos agindo diante dos desafios que o mundo está nos propondo para a nossa mudança? Não é dor, meus amigos, não é sofrimento. Isso que nós chamamos de dor e de sofrimento, que nos traz lágrimas, que entristece o nosso coração, é um chamado para a transformação. Porque nós já erramos tanto, nós já tropeçamos tanto na vida, que agora é a dor que vem nos ensinar a lição da transformação. Então vamos olhar para essa dor com mais carinho, como a Tamara costuma dizer, né? Vamos convidar essa dor para tomarmos um café e batermos um papo, conversarmos um pouco. Porque, com certeza, compreendendo o motivo da dor, nós haveremos de compreender a necessidade de nos transformar. É isso que o querido Humberto de Campos vem nos dizer, né? Essa obra de revolução espiritual. Então, mas existe um caminho da vitória plena. Aí ele nos diz assim: e é dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rijos da instituição romana, porque nas suas características liberais, o pensamento livre para o estudo e para o exame deve realizar uma de suas melhores conquistas, e nem é possível dispensar totalmente a discussão no labor de aclaramento geral. A liberdade não exclui a fraternidade, e a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Então, a gente estuda na doutrina a necessidade do respeito ao livre-arbítrio,
da responsabilidade que nós precisamos ter diante das nossas escolhas. E é isso que a doutrina espírita nos mostra, né? Então não tem como nós imitarmos as disciplinas e os compromissos rígidos das instituições romanas, porque isso vai contra a liberdade de cada um de nós, a liberdade individual, né? Que é uma lei divina, tá? A lei da liberdade é uma lei natural da vida. Tá? Mas, como ele nos ressalta, a liberdade não exclui a fraternidade. E a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Tá? Então, eu sou bom porque eu quero ser bom. E se eu quero ser bom, eu vou ajudar quem necessita. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, porque tem tudo a ver com as nossas escolhas. Tá? Então, dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da Pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual. E não tenhamos dúvida, superior às suas funções dos transitórios organismos políticos, é essa obra abençoada de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. Né? Aqui Humberto de Campos destaca a função regeneradora e educativa da doutrina espírita. Tá? Quando ele fala assim, que nós não podemos ter dúvidas. Superior às funções dos transitórios organismos políticos, a obra de Ismael, de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. Porque o que nos traz de lições primorosas de transformação moral, de melhoramento íntimo, é o que vai colaborar para, principalmente, né, que a pátria do Evangelho exerça sua função relevante de organismo social na pátria do Cruzeiro. Tá? Opa! Então, meus amados, aqui nós trouxemos para vocês, né, essa lição, ela nos propõe realmente uma reflexão acerca do papel que a doutrina espírita exerce no nosso no nosso país. De todas as formas, Ismael trabalhou, se esforçou para que nós pudéssemos, né, chegar à condição que hoje nós estamos. Ele veio nos mostrar qual é o caminho da vitória plena, como realmente que nós podemos, que nós temos condições de conquistar aquilo que todos nós buscamos, que é a nossa felicidade. Então, nós precisamos exercer, né, com muita responsabilidade, esse trabalho que foi construído pela espiritualidade durante todo o desenvolvimento do nosso país, envolvendo a libertação de colônia, depois a retirada de tudo que podia exercer alguma influência nas decisões cristãs que esse país poderia ter, como a abolição da escravatura, e depois a independência do Brasil, né, tirando as suas correntes de Portugal, e, por fim, a proclamação da República, né, que é a autonomia, é a maioridade que esse país poderia receber. E tudo isso sempre presente à interferência espiritual, à influência dos espíritos, iluminando os gestores, iluminando a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, exerciam alguma decisão na pátria do Evangelho. Tá? Então, é uma lição maravilhosa que nós temos todas condições de refletir e agradecer sempre a Deus por termos, né,
essa doutrina consoladora e temos médiuns maravilhosos que puderam ser instrumentos para nos revelar essa verdade. Tá? Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui com vocês o convite para que nós possamos nos encontrar na próxima quarta-feira ao vivo, tá? Quando nós iremos conversar, iremos encerrar esse estudo maravilhoso. E essa festa maravilhosa tem que ser com vocês, compartilhada com todos aqueles que nos acompanharam até agora. E a Tamara vai estar aqui conosco, tá? Então vamos agradecer, meus amados. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez pela oportunidade que todos nós temos, né? Sempre, de podermos estudar através do canal Conhecendo o Espiritismo, que nos possibilita essa maravilhosa oportunidade de girarmos a chave da nossa transformação moral através do conhecimento. Então, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Neste momento, nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso desejo de nos melhorarmos sempre. Ampara-nos nesta intenção. Ajuda-nos a nos renovarmos interiormente, a darmos o valor relativo a todos os desafios que a vida nos apresenta. Queremos ser felizes, Senhor. E se para conquistarmos esta felicidade, a condição essencial é a nossa transformação moral, estamos trabalhando para isso. Fortalece-nos, abençoa-nos, ilumina-nos e não nos deixe, Senhor, em momento nenhum desamparados da Tua proteção divina. Muito obrigada. Abençoe todas as famílias que estão neste momento conectadas a esse estudo maravilhoso. Abençoe o nosso canal Conhecendo o Espiritismo, que nos traz essas oportunidades maravilhosas de estudarmos todos aqui, juntos, a doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, até semana que vem. Grande beijo a todos vocês e que Jesus lhes abençoe.